Olá, estamos de volta para mais uma aula de cálculo. Na verdade é a mesma, né? Então, guys, ok, vamos avançar com a nossa aula e de fato ao nosso problema da área. Aqui eu peguei o mesmo texto do livro, como eu já falei para vocês. Não vou escrever com as minhas palavras, que dá uma agilizada. E até bom, uma coisa que eu achei interessante de pegar o texto do livro é para vocês verem como é uma leitura matemática. Eu vou fazer a leitura com vocês e nós vamos tentar entender. Nós começamos tentando resolver o problema da área. Ok, problema da área. Então, que problema é esse? 2 pontos. Então, perceba esses 2 pontos. Eu vou dar até um zoom para vocês. 2 pontos. Quando você vê esses 2 pontos, significa que adiante ele vai dizer do que ele está se referindo. E ele está se referindo ao problema da área, então significa que o problema da área vai começar logo em seguida. Ele começa aqui, eu posso até marcar, começa aqui, né, e vai até essa parte aqui, ó, que é o início, e aqui é o fim. Pois bem, encontre a área da região S. Aí, primeira dificuldade, espera aí, vou botar em vermelho aqui. Que treco é esse? Que região é essa? Região S. Então, eu não sei que região é essa. Aí eu vou continuar a minha leitura para eu tentar entender que é essa região S. Mas perceba que tem uma figura embaixo, tem um S. Ele está dentro da figura pintada. Então, a gente já tem essa intuição que a região S é toda essa parte pintada em azul. Ok, guys? Então, você vê lá um texto, vê uma figura, tenta dar uma olhada, uma associada para saber se é aquilo. Encontre a área da região S. Essa região S, já comentamos. Aí aqui vem um Q. O quê? Que está... Então, essa área, ela está sob... Guys, sob significa abaixo. Sobre, acima, sob, abaixo. Então, ela está sob a curva. Então, será que essa região S aqui no desenho está realmente sob a curva y igual a f de x? Então, vamos dar uma verificada. A curva y igual a f de x, como já está escrito aqui, é essa curva aqui, ó. Então, é essa curva. Ele não colocou uma seta, mas a gente subentende-se que é a curva y igual a f de x. E a nossa região, ela está sob esta curva? Você percebe que toda a região está na parte abaixo da nossa curva. Então, ela está, de fato, sob esta curva. E perceba que a nossa região está sobre o eixo x. Ou melhor, ela está acima do eixo x. Nice? De A até B. Isso aqui eu tenho que explicar para vocês também. Eu vou botar que cor aqui? Eu vou botar um verde aqui. Então, eu vou ler novamente. Encontre a área da região S, tá aqui a região S, que está sob a curva, de A até B. Guys, esse de A até B, eu vou dar um destaque, inclusive, de vermelho. Ele é uma linguagem do cálculo de integral, que vocês ainda não devem estar familiarizados. Como assim uma linguagem do cálculo integral? Quando a gente vê um texto, e eu explico isso porque os exercícios vão aparecer dessa maneira. Quando vocês verem um texto descrevendo uma região, e aqui está descrevendo a região S, se ele falar de tanto até tanto, olha, o de e o até, percebo. Eu esqueci deixa eu colocar a seta, perdão, de volta. O de e o até. Então, de tanto até tanto, esse de tanto até tanto são limitações da nossa região. Uma limitação à esquerda e outra limitação à direita. A limitação da região vai ser um corte. A região começa naquele corte e vai até outro corte. Então, aqui, guys, o que a gente... só um detalhe. Essas limitações são sempre cortes no eixo X. Então, quando ele fala de A, significa que você vai fazer um corte ali no ponto A, em cima do eixo X. Perceba que o A está no eixo X. Passo o corte por ele, tá aqui. Isso aqui é um corte. Passei o corte. De A até B. Então, o corte vai até o B. Aí, você vai aqui no B,
no eixo X, o B, e faz o corte passando pelo B. Aqui, ó, pan, corte de A até B. Então, corte começa no A e no B. Perceba que a região, ela realmente está cortada. O corte dela começa aqui e o corte dela finaliza aqui. Essas duas linhas cortes, elas formam uma barreira. Vou tentar botar aqui, ela forma uma barreira. São uma linha, outra linha. Nossa região está dentro dessa barreira. Aqui, ó, a minha mão aqui, a minha mão aqui, cada uma barreira. Então, tá nessa parte aqui de dentro. Ok? Então, guys, então é isso. Essa é a leitura, a descrição da região. Então, aqui ele descreveu direitinho como é a região. E nosso problema é o que, então? Encontrar a área de uma região está abaixo sob essa curva e com uma certa limitação. Perceba que essa região, ela é curvada. Professor, mas aqui é reto, aqui é reto, aqui é reto. Sim, mas ela tem uma borda curvada. E de mais adiante a gente vai ver com os casos, com todas as bordas curvadas. Aí, aqui diz, isso significa que essa, ilustrada na figura 1, tá? Aqui é a figura 1, está limitada pelo gráfico. Então, basicamente, essa parte aqui vai dizer, essa parte que não precisa se preocupar muito, ele está explicando o significado desse texto, que é essa região. Então, guys, esse que é o famoso problema da área. É o problema de calcular a área de uma região sob uma curva. Ah, professor, mas eu pensei que era a região de qualquer região curva. Guys, eu não vou entrar em detalhes, mas se você pega uma região toda curvada, você pode fatiá-las e cada pedacinho está sob uma curva. Cada pedacinho. Então tem uma técnica para isso, a gente não vai se aprofundar, porque não é o objetivo daqui da nossa disciplina. Então, o nosso problema de área, que a gente vai trabalhar aqui no cálculo 2, são áreas que estão compreendidas entre curvas, que são gráficos de funções. Ok? Finaliza a parte do enunciado do problema, basicamente é isso. Parece um pouco abstrato, mas por aí é para encontrar a área, como é que encontra, o que eu vou fazer aqui. Por enquanto, nada, saiba só que o problema da área é simplesmente tentar calcular a área de uma região curva. A gente ainda não sabe como é que faz, não tem nem ideia, então é um problema, já que a gente não sabe resolver, ok? Thanks.